Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo eu te trago o que de mais importante aconteceu no noticiário do Inter nesta segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024. A atividade que aconteceu mais uma vez no gramado do CT Parque Gigante. E o grande problema para o técnico Roger Machado escalar a equipe diante do Cruzeiro, em um duelo importante pelo Brasileirão, mais uma vez na quarta-feira, lá no Mineirão, em Belo Horizonte. D'Alessandro e André Mazzucco foram apresentados e concederam entrevista coletiva na sala de conferências do estádio Beira-Rio. Apesar de não admitir, sim, D'Alessandro teve atitudes já fortes dentro do vestiário do Inter. Uma delas, uma conversa em particular com Ener Valencia. A gente também fala dos dois reforços que estão por chegar no Internacional. Um zagueiro fechado lá no futebol português e o lateral direito que vem do futebol argentino. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, kto.com, onde a diversão acontece. Rapaziada, depois da vitória por 1-0 contra o Cruzeiro ontem à noite no estádio Beira-Rio, o grupo de jogadores se reapresentou. Mais uma vez o treino não aconteceu no CT de Alvorada, CT Morada dos Quero-Queros, e sim no CT Parque Gigante. O Inter vai voltando ao novo normal depois do seu CT oficial e principal, o CT Parque Gigante, ser atingido bastante pelas enchentes aqui do estado do Rio Grande do Sul. Bom, a reapresentação foi à tarde no CT Parque Gigante. Quem começou o jogo de ontem contra o Cruzeiro fez aquele trabalho mais físico, aquele famoso regenerativo, correu no gramado do CT, e os demais jogadores que não jogaram todo o jogo, entraram no segundo tempo, no finalzinho da partida, ou quem não entrou em campo, fez um trabalho mais forte. Começa a preparação do Roger Machado e dos seus comandados para o jogo de quarta. Quarta, Cruzeiro e Inter, às 7h30 da noite, pelo Campeonato Brasileiro, lá no Mineirão, em Belo Horizonte. Esse jogo, sim, atrasado do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Inter tinha 5 jogos atrasados, o Inter pagou um deles contra o Juventude, venceu por 2-1 no Beira-Rio, e agora vai pagar o segundo deles contra o Cruzeiro, quarta-feira, lá em Belo Horizonte, no Mineirão. E aí vai ter ainda Fortaleza, Bragantino e Flamengo de jogos atrasados para cumprir o Internacional. Bom, pensando no jogo de quarta, tá? O principal desfalque é Tino Rocher, que por conta de retardar ali o reinício da partida na segunda etapa no Beira-Rio, levou o terceiro cartão amarelo, tá fora do jogo de quarta-feira. O seu reserva imediato é o Fabrício, que tá se recuperando de uma lesão na tíbia. Ele já tá recuperado dessa lesão na tíbia de algumas semanas atrás, mas tá ainda na fase de retreinamento. Então, assim, o Fabrício não é presença certa. Caso o Fabrício, que é o reserva do Rocher, não jogue, o Antony, terceiro goleiro da equipe, que jogou boa parte do Campeonato Gaúcho antes da chegada do Fabrício, aí pode acabar sendo titular contra o Cruzeiro. Fabrício em retreinamento, o garoto Luca Holanda, centroavante, tá fazendo ainda reforço muscular, e o Wanderson se recupera de uma contusão na panturrilha. Esses três por departamento médico ainda são desfalques, mais o Rocher, que tá suspenso. Bom, antes desse treinamento hoje no CT Parque Gigante, do outro lado da Avenida Edvaldo Pereira Paiva, no estádio Beira-Rio, D'Alessandro, novo diretor esportivo do Inter, e André Mazzucco foram apresentados. Oficialmente concederam entrevista coletiva. Os dois chegaram acompanhados do vice de futebol do Internacional, José Olavo Bisol, que destacou bastante a habilidade do André Mazzucco como executivo de futebol para realizar o elo entre os departamentos, todos os departamentos dentro do clube, e ajudar nos fluxos dos projetos estabelecidos pela direção e pelo conselho de gestão. Quanto ao D'Alessandro, o vice de futebol José Olavo Bisol destacou que ele se profissionalizou muito nos últimos anos depois da sua aposentadoria, estudou muito, sendo totalmente competente para fazer a ligação aí sim entre a comissão técnica do Roger Machado e o grupo de jogadores. E o Bisol ainda destacou que o D'Alessandro é um cara muito sanguíneo e que conhece o clube, e que isso também vai ajudar bastante. Bom, o novo executivo, André Mazzucco, destacou principalmente que ele vai ser parte da engrenagem e ter várias funções dentro do futebol, e que ele não gosta da ideia daquele executivo que tem superpoderes, como a gente vê em vários clubes do futebol brasileiro. Que ele não é esse tipo de cara que quer centralizar os principais poderes do futebol do clube no nome dele. Que ele acredita muito em continuidade do trabalho, tá? O que de certa forma faltou em alguns trabalhos recentes dele, e ele cita: depender
cada vez menos das pessoas e mais dos processos dentro do clube. Sobre reforços na janela, que eu vou até falar sobre alguns nomes da sequência, o André Mazzucco disse que ele já está trabalhando nos reforços para esse restante de janela. Hoje é dia 26 de agosto, na próxima semana, no início da próxima semana, dia 2 de setembro, fecha a janela de transferências. E ele disse que como ele já estava negociando há um tempo com o Inter, já estava acertado, faltava o anúncio, depois veio o anúncio na semana passada e a apresentação só hoje, ele já estava com o departamento de futebol trabalhando em algumas possibilidades dentro dos processos do clube que já estavam estabelecidos e também de capacidade financeira e orçamentária que o Inter tem. E também quem falou, o grande nome da tarde, D'Alessandro. Ídolo como jogador, campeão de Libertadores, Sul-Americana, vários campeonatos gaúchos, enfim. D'Alessandro foi também apresentado ao lado do executivo de futebol André Mazzucco. Ele falou um pouco sobre o que ele vai fazer, que é principalmente essa comunicação entre comissão técnica, direção e grupo de jogadores, ser esse elo entre essas comunicações, estando lado a lado do Roger e principalmente dos jogadores. E ele disse que ele não vai ser o dirigente de chutar a porta do vestiário. Só que logo depois, em outras respostas, ele deu respostas de coisas que ele já fez e que ele vai fazer, que deixam claro que de certa forma ele vai fazer isso. Talvez não da forma que se pinte, chutar a porta no sentido de cobrar dedo na cara, mas ele disse que vai ter cobrança forte sim em cima do grupo de jogadores, caso seja necessário. E ele disse que ele já conversou bastante com o grupo de jogadores nesses 3 dias de trabalho que ele teve antes do jogo contra o Cruzeiro, e que ele tentou, de alguma forma, entrar um pouco na cabeça de cada atleta e ajudar para essa partida que terminou com a vitória ontem por 1-0 no Beira-Rio. E ele disse que ele já enxergou uma mudança de postura, principalmente em relação ao jogo contra o Atlético Goianiense, o lanterna do Brasileirão, que o Inter perdeu, e esse jogo de ontem contra um adversário difícil, que era o Cruzeiro. Ele disse que vai cobrar caso seja necessário, mas quanto menos ele se envolver dentro do vestiário, é porque as coisas estão andando cada vez melhor. Ele fez questão de falar sobre a polêmica envolvendo ele ter sido participante da última eleição do Inter na oposição, na chapa do Roberto Melo, em que ele seria o diretor de futebol, e que concorreu contra o atual presidente do clube, o presidente Barcelos. Ele disse que sim, fez parte da eleição do clube, que ele tem boa relação com o Melo, assim como outros dirigentes como Fernando Carvalho, Giovanni Luigi, Marcelo Medeiros, Alexandre Chaves Barcelos, mas que aceitou o convite porque conversou bastante com o atual presidente do clube e sim aparou as arestas que existiam de um passado por conta da dívida, que não estava tendo comunicação e a dívida não estava sendo paga. Ele disse que nada tem a ver a sua vinda com essa dívida, que ele e o presidente Barcelos nem falaram sobre esse assunto nas conversas. E aí talvez o grande ponto da entrevista do D'Alessandro, que foi até uma pergunta minha, sobre como ele vai tentar trabalhar com o Ener Valencia, que é um jogador que a gente tem visto que tem sentido psicologicamente, pressão do torcedor no Beira-Rio, várias manifestações nas redes sociais. E o D'Alessandro disse que ele já conversou com o Ener Valencia, que ele tem tentado e que ele tem feito conversas com outros jogadores individualmente, não só o Ener Valencia, e que o Ener é um grande jogador. Quando ele voltar a marcar um gol, ele vai reencontrar o caminho das redes e vai voltar para a boa fase. Sobre aquela questão de postura, de um Ener mais abatido, ele disse que cada um tem a sua característica. Tem muitos jogadores que chutam e perdem um pênalti e ficam de cabeça erguida. Que talvez o Ener ficar de cabeça baixa não quer dizer que ele esteja abatido ou descompromissado ou algo do tipo. Que é característica e é o jeito de cada um, mas ele blindou bastante o Ener Valencia nessa resposta e confia bastante no atacante equatoriano e disse que é um dos melhores atacantes que o Inter teve, inclusive, nos últimos anos. Gente, mercado de transferências, 2 informações sobre lateral direito, tá? Brian Aguirre, lateral direito de 24 anos, argentino que está no Lanús, cada vez mais próximo do Internacional. Hoje a informação da imprensa argentina é que ele não treinou lá no Lanús porque está desenrolando esse negócio com o Internacional. Entre jogador e Inter tá tudo certo. O Inter busca agora um acerto com a equipe argentina. Ele não treinou nesta segunda-feira. Na sexta, o Lanús joga contra o Sarmiento pelo Campeonato Argentino. E o Inter busca agora esse acerto com o Lanús, depois de fazer uma oferta de empréstimo que foi recusada pelo clube argentino. Uma oferta de $300 mil, tá?
1.800.000 e agora o Lanús fez uma pedida alta, acima de $1 milhão. Eu tenho que é um valor ali entre 1.300.000 e 1,5 milhão de dólares. Então a gente tá falando entre 7 e 8 milhões de reais que o Inter está oferecendo nessa última proposta e tá tentando buscar os detalhes para fechar com o Lanús, porque com o Brian Aguirre tá tudo certo, tanto que, como eu disse, hoje ele nem treinou lá pelo Lanús e é bem possível que essa negociação se desenrole e seja 100% sacramentada até o final da semana. Outra negociação que está quase 100% sacramentada, e foi uma surpresa para todos, é a do Clayton Sampaio, zagueiro de 24 anos do AVS de Portugal, que começou a sua carreira no Santos, tá? Há 5, 6 anos atrás. Depois ele jogou no São Bernardo, ainda no interior de São Paulo. Foi para Portugal, onde ele jogou no Famalicão, no Felgueiras, no Real e no Nacional da Ilha da Madeira, time que o Inter emprestou recentemente o Matheus Dias, antes de chegar ao AVS lá de Portugal. O jogador tá com 24 anos e está acertado com o Inter, tá? Em definitivo, essa é a informação. O Clayton Sampaio, brasileiro, zagueiro de 24 anos, alto, esguio, de imposição, principalmente na bola aérea, está acertado com o Inter e deve chegar nesta semana em Porto Alegre para assinar. Eu confesso que eu não conheço esse jogador, tá? Acredito que vocês também não. Poucas pessoas que eu conversei já acompanharam e conhecem algo do Clayton Sampaio, mas é mais um reforço que está chegando para compor o grupo do técnico Roger Machado. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações. Desculpa pela voz, pelas fungadas, pela tosse. Tô passando por um gripão, mas não ia deixar de trazer conteúdo para vocês, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.